Oi, pessoal, boa noite. Eu estou passando para explicar o que é acúmulo legal, quem pode acumular e quem não pode. Pessoal, funcionário público, segundo a Constituição Federal, no caso de professor, pode ter um cargo de professor e um cargo técnico. A quem que eles estão destinando essa informação? Ao professor efetivo. Por quê? Porque esse professor ele recebe 2 vezes da organização pública, né? Então, o que acontece? Eu sou professora efetiva e trabalho no posto de saúde. Por exemplo, no outro exemplo que eu dei, eu falei do banco, né? Porque eu tenho várias amigas professoras que dão aula de matemática e hoje já são até aposentadas no banco, mas trabalhavam em bancos, como amigas formadas em direito, que davam aula de história, de português, administração. Porque se a gente for olhar o que antes de ter o categoria O, quem podia dar aula também era o bacharel. O professor que não tinha licenciatura, mas era bacharel e tinha em média 160 horas em determinada disciplina, ele podia dar aula nessa disciplina. E muitas pessoas migraram para a educação, né? Trabalhava durante o dia e à noite dava aula no noturno. Às vezes começava como eventual, porque algum tempo atrás, para ser eventual, bastava ter o ensino médio. Depois disso mudou, é claro, né? Hoje, para ser eventual, tem que ser formado. Mas o que acontecia era isso. Agora, aí o que acontecia? Muitos bacharéis complementavam renda dando aula no ensino noturno. Ou se trabalhasse à noite, durante o dia. Mas vamos supor que a pessoa é funcionária pública e aí ela é técnica em enfermagem. Ela dá aula no estado e é técnica de enfermagem no estado, na prefeitura, que é o que dá para validar o acúmulo legal. O que é acúmulo legal? É aquele acúmulo que é reconhecido pelo estado. Quando eu falo reconhecido é porque é assim, gente. A gente quando atribui aula, a gente atribui aula, vamos supor, 12 aulas. E aí a gente fala assim, bom, eu vou dar aula de manhã, se o meu horário é só de manhã, à tarde eu tenho livre e à noite eu tenho livre. Mas não é assim que funciona de fato. Porque se o estado te convocar, se for uma convocação, não importa que você tenha só 12 aulas. No dia que você for convocado, você tem que tá lá. E se for o dia inteiro para a convocação, você tem que estar à disposição do estado. Aí, se você tem um acúmulo legal, por exemplo, se você trabalha lá tem um outro cargo público, né? Técnico, você vai informar isso para o seu outro cargo e aí vai estar justificado porque você teve que faltar naquele dia, porque você estava cumprindo uma função, estava trabalhando no outro cargo que você tinha como legal. E o inverso também. Vamos supor que você foi convocada pelo hospital ou posto que você trabalha como técnica e aí você não vai poder ir para a escola naquele dia por causa da sua função que foi publicada em Diário Oficial, que foi acúmulo legal. Tanto, gente, que é assim, ó, você é professor, se você tem acúmulo, se você dá aula em outra escola da rede pública, porque a rede privada não é acúmulo legal, então eu sou professora numa escola pública e numa escola particular. Ah, eu preciso que o meu horário seja de acordo para dar tudo certinho com a minha escola particular. A pessoa vai falar, olha, sinto muito, isso não, essa preocupação não é nossa, é sua. O acúmulo legal é só se for 2 escolas da prefeitura. E aí a escola do estado vai pedir o horário da escola da prefeitura, a escola da prefeitura vai pedir o horário da escola do estado e vão tentar adequar para que você possa dar conta das duas. Se não for possível, eles simplesmente vão mandar você escolher. Simples assim. Isso é a gente falando de uma questão pública, a pessoa tem que escolher, ela vai escolher. Agora, vamos supor, eu sou categoria O, ou eu sou efetiva, ou O, estou colocando as duas funções, o F, né? E eu resolvi trabalhar, sei lá, de caixa do mercado. Eu trabalho de manhã até a 1 e arrumei um emprego para mim começar a trabalhar das 2 às 10 no Carrefour, né? Os horários não batem.
eu, da minha vida particular, gente, eu faço o que eu quiser. Eu não tô recebendo 2 vezes do Estado, eu tô recebendo, só tenho aquele meu salário. Aí chega que eu tô lá entro as duas no Carrefour, né? E aí hoje alguém me avisa que a gente foi convocado via diário oficial para ficar amanhã até às 6 horas na escola. É o dia inteiro na escola. Aí eu vou falar assim, eu não posso, eu trabalho no Carrefour. A pessoa vai falar, tudo bem, você fica com falta. Simples assim. Só que isso não impede que você tenha outro emprego, entendeu? Porque o Estado não vai interferir nisso. Vai ser uma escolha. A mesma coisa que se você falar assim, poxa vida, vai ter um treinamento para eu ser promovida para gerente no Carrefour. E aí você vem e fala assim na escola, olha, eu ou fale lá no Carrefour, olha, eu não posso porque eu tenho que dar aula. O que a empresa vai falar para você? Isso é um problema seu. Ou você escolhe fazer o treinamento, ou você escolhe tá aqui com a gente, né? Ou a escola, ou o que você quiser. Então, o cargo público e o cargo particular, eles, desde que um não atrapalhe o outro, ele não tem problema, né? Se você conciliar isso bem, ótimo. Eu conheço pessoas que trabalham, muitos amigos que trabalharam em metalúrgica e deram aula no estado, que trabalharam na Mercedes, que trabalharam na Ford, que eram engenheiros e davam aula de matemática, que davam aula de química, trabalhavam em empresas. Então, a gente teve isso. O que não pode são 2 cargos públicos. Isso é para ficar bem explicadinho assim. Se tiver mais dúvidas, vocês perguntam. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas o que a Constituição diz? Funcionário público só pode ter 2 cargos públicos. É isso, público. E no caso do funcionário público, vírgula, né? O professor e o médico podem exercer a função. Um cargo professor e um cargo técnico. E no caso do médico, eu acho que é a mesma coisa. Eu me atentei só ao caso de professor mesmo, tá? Então é assim, sou efetiva. Eu posso ter 2 cargos públicos, desde que eles sejam, que o horário dê para conciliar o horário, que eles sejam considerados legais perante a administração pública, porque a gente passa essa informação. Se eu tenho um cargo público, eu posso trabalhar em outros setores particulares, isso não é um problema. O que o Estado não vai admitir é que eu justifique a falta porque eu estou trabalhando no cargo particular. Isso, inclusive, entre escolas. E aí eu pergunto, quem não conhece aqui quem trabalha numa escola pública e numa escola particular? A maior parte dos professores trabalham nas 2 escolas, só que isso não dá como legal. O que a gente faz é dentro da escola um colega ser solidário com o outro, falar assim, não, ela precisa desse horário, deixa eu ajudar. Mas quando tem as questões que são convocações, aí cabe ao profissional decidir. Gente, eu não sei se ficou confuso, mas era isso que eu tinha para dizer para vocês. Como eu disse no outro vídeo, né? A inscrição, eles falaram no dia 25, depois enrolaram para abrir, não sei se foi muita gente acessando, mas a inscrição é feita no Banco de Talentos. Eu tenho um vídeo que tá no vídeo, nos vídeos, né? Perdido aí no canal, que explica como entra, mas é muito fácil. Você vai entrar lá no Banco de Talentos, colocar seu CPF, se cadastrar, e no processo simplificado. Gente, agora a inscrição é só no Banco de Talentos. Para quem não estava na rede e está se inscrevendo agora, não abre sede, tá? A sede era para as categorias O, que já estavam com aulas atribuídas, e para os professores. Categoria F. Um beijo e até!